20 anos de história. A Chai está completando em 2026 20 anos de idade. E são 20 anos de uma linda trajetória. E o caminhar é o mais bonito, né? A gente nunca chega no destino. A gente sempre está caminhando, sempre avançando. E o pessoal pediu para eu gravar esse vídeo e eu fiquei refletindo, né? O que tinha acontecido durante esse período que eu poderia estar compartilhando aqui com vocês para contar um pouquinho dessa jornada, desse caminhar. Quando nós iniciamos lá em 2006, eu e a Jaqueline, nós tínhamos uma vontade de divulgar aquilo que a gente sabia, né? Demonstrar que a gestão poderia ser implementada dentro das organizações, dentro das empresas, para facilitar a vida das pessoas e gerar com que um movimento daquela empresa contribuísse para a sociedade de alguma forma. E eu lembrei de uma fala minha quando a gente abriu a empresa, que eu iria sobreviver daquilo ali. E eu ia colocar meu corpo e minha alma a serviço da Chai. E isso foi um compromisso, fazer aquilo que fosse necessário para a Chai ter sucesso. E nós iniciamos já realizando o planejamento estratégico, antes mesmo da abertura formal da empresa, né? Que naquela época ia para a junta comercial, a documentação demorava muito tempo. Eu acredito que uns 3, 4 meses aquela documentação ficou rodando. Que hoje os cartórios não são mais assim, né? Graças a Deus. Naquele momento, nós definimos a visão da empresa, a missão e os seus valores. E a nossa missão, que é contribuir para a felicidade das pessoas, proporcionando o desenvolvimento humano e empresarial, ela existe até hoje, né? E ela nos baliza para onde a gente vai, porque a gente realmente acha que um ambiente organizado, com gestão, olhando os indicadores, as pessoas vivem muito mais felizes. Elas realizam mais, elas entendem o propósito do trabalho que elas estão executando. E nós definimos estar em todos os estados brasileiros como visão. E as pessoas riam de nós, porque como assim em São Borja, no Rio Grande do Sul, que fica a 600 quilômetros da capital, isso dá mais ou menos umas 7 horas, 8 horas de carro, para pegar um voo em Porto Alegre para ir para qualquer lugar do país. Impossível, né? 2 gurias de São Borja terem um sonho desse, de estar em todos os estados. Só que quando a gente acredita, né, as coisas também acontecem à nossa volta. E quando a gente inicia, né, uma empresa, ou a gente forma na faculdade, a gente é aprendiz. A gente está aprendendo uma atividade. E a vivência nos faz com que a gente fique mais sólido naquilo que a gente está entregando e vai melhorando no caminhar. Comparando a hoje, 20 anos depois, nossa, é muito diferente. Como assim? Iniciei fazendo aquilo, daquele jeito, naquele formato. E era. E daí nós atendíamos comércio, prestação de serviço, indústrias, todas locais lá no município de São Borja. Mas eu sabia que precisava ir mais longe, precisava romper fronteiras. Eu trabalhava numa outra empresa de consultoria antes e eu sabia que santo de casa não fazia milagre, né? E queria demonstrar que a gente tinha potencial para crescer, para desenvolver. Aí eu pegava a carona do Rodrigo, meu marido, para visitar outras empresas em outros municípios, que naquela época a gente não tinha dinheiro, né? Empresa iniciando, e a gente iniciou com um primeiro serviço já gerando renda para a Chai, e daí isso já pagava o nosso aluguel, o nosso telefone fixo lá. Não tínhamos secretária, uma sala pequenininha assim, que iniciou com umas mesas que o marido da Jaque nos doou. O meu pai doou um armário, meu marido doou um fax. A gente usava fax naquela época. E foi assim que a empresa iniciou. A gente comprou umas lâmpadas para a sala, não tínhamos secretária, atendíamos o telefone, fazíamos tudo. E contabilidade também, enfim. E daí, nessas visitas em outras cidades, buscando mercado, parei num cartório em Porto Alegre, um tabelionato de notas, e olhei aquilo lá, nossa, eu digo,
aquele monte de gente, né? Acho que devia ter umas 400 pessoas lá, porque não tinha internet, não tinha nada digital naquela época. Eu digo, nossa, aqui era legal implementar uma gestão, né? Organizar esse ambiente aqui. Eu nem sabia o que era cartório, né? O meu irmão estava trabalhando nesse cartório e no outro dia ele comentou com o titular que eu tinha ido lá e tinha olhado, e isso estava sugerindo, né? Implementar a gestão e quem sabe eles participarem de uma premiação que tinha no estado, chamada PGQP, Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. E o titular ficou bem interessado. Não sabia muito o que era, né? Porque gestão em cartório naquela época não era um alvo. E ele nos contratou com um contrato de exclusividade. Imagina só, a gente não tinha dinheiro para pagar as contas e tínhamos agora um contrato de exclusividade. Foi muito legal. Durante um ano eu fui todo mês para Porto Alegre, ficava vários dias lá e ajudava aquelas pessoas a organizarem o seu cartório. E foi o primeiro cartório no estado a premiar nesse Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. E eles também participaram do PQTA, né, lá em 2007. Olha só quanto tempo, nas primeiras premiações do PQTA. Que legal lembrar dessa história, viu? Nesse momento a gente viu que era um nicho interessante, né? Trabalhar para cartórios. Descobrimos que cada cidade tinha cartórios e que a gente poderia estar replicando aquilo que a gente aprendeu, né, no 4º Tabelionato de Notas em Porto Alegre e replicar isso nos outros cartórios do Rio Grande do Sul. E resolvemos fazer um folderzinho. E era caro fazer folder naquela época, né? Porque tinha que contratar um publicitário, imprimir na gráfica, despachar pelo correio. E assim a gente usou todo o recurso para fazer isso. E não deu certo, porque os cartórios não sabiam o que era gestão. Então eles não sabiam o valor daquele treinamento, daquela atividade. E a gente não vendeu, né? Não fechou a turma. E eu estava grávida de 9 meses já da Sofia, não podia viajar. E nesse momento a gente estava fazendo a revisão do planejamento estratégico da CHAI e definindo que teríamos que fazer um financiamento, pegar um dinheiro emprestado para pagar as contas, porque nós estávamos sem renda, que a gente tinha finalizado aquele contrato de 1 ano com aquele cartório que pediu exclusividade. E foi um momento bem difícil, assim, né? Porque como que eu ia viajar para captar se eu estava prestes a ganhar bebê, e daí ganhando bebê eu sabia que eu não ia conseguir trabalhar da mesma forma para fazer com que a empresa se sustentasse. Só que Deus é tão bom, tão bom. E eu sempre digo que o meu telefone toca. Ele sempre toca. E nesse dia, o Dr. Fernando Pereira do Nascimento entrou em contato, perguntou o que era aquele folderzinho que ele tinha achado numa gaveta, que foi limpar a gaveta e encontrou. E lá dizia que a gente melhorava a gestão do cartório, tinha um depoimento da substituta lá do 4º Tabelionato de Notas, que diz que o aumento do faturamento do cartório dela foi visível, tinha alguns dados, hoje eu não lembro mais se foi 20%, 40% do aumento do faturamento, sei que foi considerável, expressivo. E de repente a gente tinha uma nova oportunidade de fazer um diagnóstico no registro de imóveis de Passo Fundo, que era o local onde o Dr. Fernando atuava na época. Fizemos o diagnóstico, nesse mesmo período ele foi chamado para assumir o cartório em Belo Horizonte e nos convidou para seguir para lá. E olha só, isso foi 2008 e a gente começou a ampliar as nossas fronteiras e melhorar a prestação de serviço dos cartórios. E de lá a gente foi para o Recife. O Dr. Fernando nos levou para conhecer o Dr. Roberto Lúcio, que na época era o 2º registro de imóveis lá do Recife. E eu lembro que a gente foi lá, ele conversou, contou o que a gente tinha feito no cartório dele em Belo Horizonte. No final do dia, o Dr. Lúcio foi nos dar uma carona até o hotel. E eu lembro que ele desceu do carro, se despediu, né, tudo mais, cumprimentou o Dr. Fernando, que também ficaria naquele hotel, e disse assim para ele: eu não sei o que essas gurias vão fazer lá no meu cartório, mas eu vou contratar porque tu tá dizendo que é bom. Então, para vocês verem, assim, ó, que naquela época era muito difícil explicar o que é a gestão.
porque as pessoas não usavam as ferramentas para facilitar o seu dia a dia no cartório. E até hoje o Dr. Fernando fala, né, que 70% do tempo dele é a gestão e 30% é o jurídico, porque vem os provimentos novos todos os dias. Mas quando está organizado o cartório, tem procedimento descrito, vai fazer ajustes apenas, mas não vai ter aquele tempo, aquela energia toda para o todo. E nesse período a gente não tinha equipe ainda, éramos só nós duas. E nós estamos falando de 3 anos, 4 anos. Fechamos depois com a doutora Caroline Ferri, em Curitiba, na época, no cartório do Portão, que também foi algo que ela enxergou lá no Dr. Fernando, que estava fazendo diferença. Depois, a doutora Bianca, em Joinville, também indicação do Dr. Fernando. Então, a gente foi indo para os lugares em função da confiança que as pessoas tinham no trabalho que estava sendo realizado lá no Dr. Fernando. E daí a gente resolveu ampliar, né? Nós precisávamos de mais pessoas para nos ajudar a entregar. Porque eu viajava 15 dias e folgava 15 dias. Folgava não, trabalhava internamente em São Borja 15 dias. E 15 dias viajava, porque eu preferia fazer essa trajetória, essa rotina, porque eu emendava 2 cidades, descansava no final de semana em alguma das cidades, porque o meu deslocamento de São Borja até Porto Alegre, de Porto Alegre até outro lugar, eu perdia mais ou menos uns 2 dias de vida nesse deslocamento. Então eu emendava para aproveitar o tempo. E criança pequena, né? Vocês lembram que eu tinha a Sofia bebê e eu comecei a viajar. A Sofia tinha 9 meses. Não, desculpe, tinha 5 meses. Eu voltei a viajar e a Sofia tinha 5 meses. E óbvio que tinha toda uma estrutura familiar e as pessoas ainda julgavam, né? Como assim, vai viajar e deixa a filha? Mas era algo que eu acreditava, sabe? Eu tinha um sonho que aquilo que eu fazia mobilizava as pessoas, transformava a vida das pessoas, deixavam as pessoas mais felizes. A gente foi crescendo, contratando mais pessoas, mais consultores para trabalhar. Daí o desafio de treinar para a entrega ser da mesma forma e daí criar uma metodologia de entrega. E com isso a tecnologia apareceu e daí também foi a possibilidade de a gente criar um software de gestão que também facilitou o monitoramento das atividades lá nos clientes. Até hoje o nosso software ele é muito potente, contribui significativamente para o monitoramento da gestão. E esse caminhar foi demonstrando que as cidades estavam sendo transformadas, as vidas estavam sendo transformadas por onde a gente passava. E isso me deixava feliz. E eu acho que é isso, assim, cada pessoa tem que pegar o seu dom, aquilo que ela consegue entregar de melhor e aplicar. É isso que vai fazer com que o mundo seja diferente, que a gente não relute contra o nosso dom. Várias vezes eu pensei em ir para um outro segmento, né? E cada vez que eu tentava sair do segmento extrajudicial, o negócio me puxava de volta. Não, é aqui que tem que ficar. Daí eu olho para cima e digo, entendi, Senhor. Eu tenho que ficar aqui fazendo esse movimento. A história é muito longa, né? São 20 anos. Então, vou deixar vocês um pouquinho curiosos e no próximo episódio eu conto mais um pouquinho dessa história.